Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Luísa e eu serei a apresentadora dessa sala. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao 10º CIEPEX, Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Estamos muito gratos por tê-los conosco. Também aproveito para cumprimentar a todos e todas que forem assistir esse conteúdo depois. Para a boa condução dessa sala, gostaria de compartilhar algumas informações relevantes. Mantenham seus microfones desligados, salvo se forem fazer alguma intervenção a pedido da proponente da atividade. Para que isso ocorra de forma tranquila e organizada, usem a ferramenta levantar a mão e aguardem a ordem de fala. Deixem comentários, dúvidas e perguntas no chat, que responderei de imediato no chat. Mas o que for para a proponente, repassaremos para ela no momento oportuno. O protocolo de posturas em eventos digitais solicita que não ocorram discussões desrespeitosas e ofensivas entre os participantes, pois qualquer atitude considerada nesse sentido prejudicará o diálogo e estes serão retirados da sala, da mesma forma as invasões de hackers nesse evento. Para darmos prosseguimento às atividades, hoje teremos a oficina O uso de portfólio na pesquisa, ensino e extensão, que será ministrada pela professora palestrante Tanise Pedron da Silva, que é doutora em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em extensão rural e graduada em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é professora substituta no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus de Bento Gonçalves. Atuou no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, do Instituto Federal de Sergipe, campus Itabaiana, de 2012 a 2014. Atuou como professora substituta na Universidade Federal de Sergipe, no curso de Engenharia Agronômica, na disciplina de Movimentos Sociais do Campo e Sociologia Rural. Contribuiu como professora voluntária na UFS 2015/1, na disciplina de Agricultura Familiar. Atuou também na Faculdade do Nordeste da Bahia, FANEB, no curso de Engenharia Agronômica e do Núcleo Docente Estruturante, de 2012 a 2015. Atuou como tutora do curso Bacharelado em Desenvolvimento Rural, modalidade EAD, e co-orientou trabalhos de conclusão de curso de 2016 a 2017. Tem participações em bancas examinadoras de trabalhos acadêmicos e comissões de avaliação de projetos e de eventos técnicos científicos. A oficina de hoje é sobre o portfólio, é sobre o uso de metodologias ativas nos processos de aprendizagem do ensino, pesquisa e extensão. Rompe com a abordagem centrada na narrativa do professor e na inércia dos estudantes, abrindo campos de interconexão mais viva e significativa entre as pessoas. A forma dinâmica decorre da interação em que as pessoas trazem em sua bagagem de experiências e conhecimentos. Nesse contexto, apresenta-se o portfólio como uma ferramenta colaborativa, em que os estudantes e/ou participantes de projetos articulam teoria e prática do modo reflexivo. Portfólio consiste em uma forma de registro de construção de conhecimento e de saberes alcançados no decorrer de uma disciplina, de um projeto ou de uma ação de intervenção, podendo ser utilizado para isso materiais simples como cartolina, cola, lápis de cor, imagens, fotografias, até softwares exclusivos. A oficina tem como objetivo apresentar as potenciais da ferramenta portfólio no ensino, na pesquisa e na extensão universitária, reforçando o protagonismo e a autonomia dos estudantes. De forma prática, a oficina consistirá em 2 momentos. Inicialmente, uma breve apresentação do que se trata um portfólio, bem como exemplos de portfólios elaborados por estudantes e pesquisadores.
E no segundo momento, será solicitado que os participantes façam uma prática de construção de um portfólio com foco no uso de tecnologias na academia. A proposta consiste em que os participantes apresentem os desafios e os potenciais do uso de tecnologias no ensino a partir da sua trajetória acadêmica, de suas leituras e das suas percepções. A produção do portfólio pelos participantes será feita de maneira conjunta, onde cada um deles utilizará seus conhecimentos prévios e poderão utilizar-se de pesquisas feitas dentro do tempo estipulado para esta etapa, 30 minutos. Serão disponibilizados exemplos de ferramentas onde os alunos poderão elaborar o portfólio. A quantidade de pessoas por grupo de confecção do portfólio irá depender do número de inscritos na oficina. Essa experiência tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre essa metodologia ativa, capacitando os participantes para sua aplicação. Essa oficina conta, além da professora Tanise Pedron da Silva, com a professora Jéssica da Silva Maciel. Muito obrigada a todos os participantes, alunos e alunas e professores presentes. Tenham um ótimo evento. Muito obrigada. Fiquem à vontade. Eu já posso começar a apresentação? Pode começar sim, Luísa. Então, boa noite. Tá. Deixa eu ver. A todas, né? Somos só mulherada na sala. Então, vamos estudar um pouquinho hoje, conversar um pouquinho sobre o que é essa coisa do portfólio. E, para iniciar, vou esperar a Luísa colocar a apresentação. Mas, assim, enquanto ela prepara ali para a gente, coloca, eu aproveito para dizer de onde é que vem essa ideia, né? Isso não caiu, assim, de paraquedas, como proposta da Tanise e da Jéssica, né? A gente vem trabalhando, assim, fazendo um esforço de trabalhar um pouquinho com essas metodologias ativas, né? Especialmente num curso que a gente está fazendo aqui na UFSM, estamos falando aqui de Santa Maria, e a gente vem discutindo e tratando algumas metodologias para tentar tornar, né, o ensino-aprendizado, especialmente no ensino superior, um pouco mais ativo, que o aluno seja um pouquinho mais... Microfone ligado aí. Um pouquinho mais protagonista no seu processo de ensino-aprendizagem. E nessas reflexões, né, auxiliados muito nesse curso que nós estamos fazendo, dos elementos que a gente viu, mas as ferramentas é o portfólio, né? E eu já estou incluindo, e acho que a Jéssica também, na nossa prática docente. Então, assim, ela é uma proposta que não nasce, né, assim, do nada, ela tem um fundamento, né, da nossa trajetória de estudante, de professora, porque a gente é professora, mas a gente também é estudante. E tentando, assim, esmiuçar melhor e tentar, de fato, tornar-se na nossa prática docente, essas ferramentas ativas, é que a gente tentou elaborar, então, uma proposta para estudar um pouquinho melhor e estudar com vocês em meio a esse evento que está acontecendo aqui na UERGS, no CIEPEX. Tá? Então, a Luísa já colocou já direto a segunda página da nossa apresentação, mas tá tudo bem, é isso mesmo. Luísa, pode voltar um slide, por favor, uma página? Claro. Aí, pronto, essa é a capa do nosso... para iniciar a nossa noite. Então, é uma oficina, tá, pessoal? E como a Luísa já antecipou, por ser uma oficina, ela envolve um aprendizado prático, né, em que a gente tenta proporcionar para o estudante um momento em que eles coloquem o seu aprendizado, a sua prática aqui nessa noite, tá? Então, o nome da oficina é o uso do portfólio no ensino, na pesquisa e na extensão. Ela é uma oficina, então nós temos que praticar, e a ideia... Pode passar, Luísa, para o segundo. A ideia de, né, como é uma oficina, é a gente não se estender muito nesse momento da apresentação. A gente vai fazer uma apresentação sucinta e vamos tentar fazer uma prática de exercício de um portfólio essa noite, para que vocês saiam daqui tendo uma noção um pouco mais clara do que é essa ferramenta ativa. Bom, vou deixar a Jéssica se apresentar, porque a Luísa já leu ali o meu currículo, né, Luísa? Falou bastante coisa. Então, eu vou deixar agora para a Jéssica se apresentar. Fica à vontade, Jéssica. Obrigada, Tanise. Então, boa noite, gurias. Tudo bem? Eu sou a Jéssica, tá? Eu sou administradora. Jéssica?
Acho que o microfone não tá saindo muito som. E agora? Tá bem baixinho, não sei pra vocês, mas aqui tá um pouco baixo. Então eu vou desconectar o microfone e vou falar direto aqui. Isso, melhorou. Tá melhor? Tá bem. Eu sou a Jéssica, então, eu sou administradora, sou mestra em administração também, com foco em gestão de pessoas e comportamento organizacional, e atualmente eu estou cursando doutorado em administração na UFSM também. Como a Tanise disse, hoje a nossa ideia é trazer de uma forma mais dinâmica. Obrigada, Sayonara, pelo feedback. Trazer de forma mais dinâmica a utilização do portfólio. A ideia é que vocês saiam daqui sabendo como aplicar dentro de sala de aula o portfólio e como auxiliar, como esse processo de aplicação pode auxiliar na construção do conhecimento para os alunos. Só uma coisa, Luísa, talvez se tu apertar F11 fica melhor da gente enxergar a tela. Tenta fazer Tá isso. bem, vou testar aqui. Com F11 eu não vou conseguir controlar aqui no Meet. Ah, tá bem. Então tá, tranquilo. Mas Só dá eu uma posso olhadinha então comentar. na porcentagem ali, porque tá um pouco pequeno, acho que para o pessoal conseguir ler um pouco menos. Acho que aí dá para enxergar um pouco melhor. Tá bem. Se tu puder ir passando então o slide. Então, a ideia é trabalhar um pouco sobre metodologias ativas. Por que metodologias ativas? A gente sabe que hoje, ainda mais no contexto pandêmico, ficou ainda mais difícil de fazer com que os alunos interajam dentro da sala de aula, fazer com que o processo de aprendizagem seja mais dinâmico, mais facilitado e mais, digamos assim, eficiente. O uso das metodologias ativas, ele vem para nos auxiliar dentro de sala de aula, fazer com que os alunos se envolvam mais no processo de ensino, participem mais e potencialize essa construção do conhecimento por parte do aluno. Pode passar, Luísa, por favor. A gente sabe também que, assim, o que a gente busca hoje no processo de formação, formar profissionais dinâmicos que se adaptem ao contexto, independente da área. A gente sabe que as mudanças estão cada vez mais presentes e que o contexto em que a gente vive está cada vez mais volátil. Então, a gente precisa formar alunos que se adaptem e que sejam capazes de aprender e aplicar esse aprendizado na prática. E como que a gente vai fazer esses alunos aplicarem o aprendizado na prática se a gente não traz para dentro de sala de aula ferramentas que façam esses alunos treinarem, desenvolverem a sua capacidade cognitiva e a sua capacidade de execução? Então, as metodologias ativas nos auxiliam nisso. E como exemplo de metodologias ativas, além do portfólio, no próximo slide, acho que a gente consegue ter mais alguns exemplos. Deixa eu ver se o próximo slide já trata sobre isso. Tá? Isso fala basicamente o que eu já falei sobre a era digital, sobre o contexto ser dinâmico, sobre nós, professores, precisarmos, nós, professores e educadores ou futuros professores, precisarmos nos adaptar às tecnologias. E próximo slide. E tendo em vista isso, existem algumas metodologias ativas que podem ser utilizadas dentro de sala de aula. Então, eu trago aqui alguns exemplos, tá? A gente tem a gamificação, a gente sabe que hoje existem vários jogos já que a gente pode encontrar na internet para a gente trazer para os nossos alunos, para eles fazerem em sala de aula, tanto no contexto presencial quanto no contexto online, né? Fazer jogos de perguntas e respostas via sites. Eu não sei se a Tanise vai lembrar um que a gente utilizou em sala de aula. Como é que era o nome mesmo, Tanise? Ai, agora me fugiu. Me fugiu o nome.
Tinha mesmo. Mas eu vou me lembrar até o final. A sala de aula invertida, então, que é primeiro o aluno traz a explicação do conteúdo e depois a professora complementa e aprofunda acerca dessa explicação. O estudo de caso, que a gente traz estudos práticos para dentro da sala de aula para os alunos resolverem. E o portfólio. E o que seria o portfólio nesse contexto? Próximo slide. Sobre esse portfólio, né, o que ele consiste, a gente pode considerar ele como uma forma de registrar todo o conhecimento que a gente está tendo acesso, né? Ele é uma compilação de tudo que eu tenho acesso, tudo que eu estou construindo enquanto conhecimento, tá? E isso pode ser no decorrer de um curso que eu estou fazendo, como, por exemplo, uma oficina dentro de um CIEPEX da vida, pode ser isso. Pode ser dentro de um curso, né, um curso inteiro, uma disciplina, né? Eu tenho tentado utilizar o portfólio, utilizei no semestre passado com os meus alunos lá no Instituto, e eu considerei ele como uma atividade avaliativa em substituição à prova, né? Sobre essa ideia de que os alunos não precisam nos provar nada, né? Mas o que eles precisam, em grande medida, é construir o seu conhecimento. Então, eu fiz uma substituição e o resultado foi muito bacana, né? Os alunos me entregaram materiais de excelente qualidade e as considerações, né, que veio em torno disso. Para eles foi mais tranquilo, porque eles tiveram que mergulhar na disciplina, rever as aulas, rever os textos, rever as aulas gravadas, para poder construir um portfólio. Então, em grande medida, é um mergulhar no conhecimento, que te dê condições de escrever, de elaborar, de fazer associações, né, do que tu está vendo na teoria, relacionando, articulando isso com a prática. Então, isso é a grande sacada, né, dessas metodologias ativas, que o aluno tem essa condição de ser protagonista do seu conhecimento. Pode passar, Luísa, por favor. Eu estou virando dos dois lados, porque eu estou com dois equipamentos ligados, tá, pessoal? Então, toda hora eu viro, porque eu estou com o notebook aqui ligado. Então, assim, eu coloquei aqui, né, que ele também é considerado como uma coleção de atividades desenvolvidas. Então, tudo que eu faço, seja no ensino, né, sou um estudante de ensino superior, eu posso fazer no decorrer de uma disciplina, no decorrer de uma pesquisa, eu estou participando de uma pesquisa, eu estou produzindo conhecimento. O que está ficando para mim, o que eu estou estudando, quais são as dúvidas que estão ficando nessa pesquisa, porque eu, como uma estudante, não sou obrigada a saber tudo, tenho as minhas dúvidas, e essas dúvidas podem vir para um portfólio acadêmico, tá? Tudo que eu estou tendo acesso a materiais, fotografias, textos, documentários, vídeos, entrevistas, tudo isso faz parte, né, de uma matéria-prima, digamos assim, que vai compor o meu portfólio, tá? Então, tudo que eu estou percebendo, o que está passando e que a gente não está incluindo na pesquisa, e a mesma coisa para a extensão, né? Numa atividade intervencionista, numa comunidade, numa realidade, o que eu estou observando, o que fica para mim, né, o que eu estou conseguindo consolidar enquanto conhecimento dessa atividade de extensão, por exemplo. Então, ele é um recurso, ele é uma compilação de conhecimentos que eu estou tendo acesso, que eu estou que estou construindo de forma muito ativa, né? Tendo em vista isso, a gente pode compreender que o conhecimento, em grande medida, ele é muito ativo, né? Ele é muito particular. Quando a gente coloca em xeque essa educação formal centrada na fala do professor, em que o aluno é mais responsável, é mais protagonista pelo seu processo de ensino-aprendizagem, a gente compreende que, na verdade, o aprendizado ele é ativo, né? Cada um faz produz o seu próprio saber, o seu próprio conhecimento. Pode passar, Luísa. Então, como que a gente pode enxergar o portfólio? A ideia do portfólio é a formação integral e tem por objetivo mostrar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Ou seja, quando o aluno ele está produzindo o portfólio, ele provavelmente vai ter que rever tudo aquilo que ele estudou em determinado período de tempo. Você pode aplicar o portfólio do conteúdo que você abordou durante todo o semestre, você pode aplicar o portfólio de um conteúdo específico que ele é mais complexo, que vai facilitar para que o aluno tenha essa visão mais sistemática do assunto. Então, o grande objeto de estudo do portfólio, independente da temática para qual ele vai ser aplicado, é o processo de aprendizagem, porque o foco do portfólio é o desenvolvimento da aprendizagem. Então,
O objeto de estudo dele é o processo. Os sujeitos, então, são os alunos, os alunos, aquela pessoa que vai produzir o portfólio. E como referencial para a produção desse portfólio serão todas as atividades envolvidas. As aulas que os alunos assistiram, as aulas ministradas, os vídeos que foram compartilhados, as atividades práticas realizadas em sala de aula, tanto de perguntas e respostas. Então, tudo isso o aluno vai utilizar como bagagem para a produção do portfólio. E a avaliação desse portfólio, ela vai ser no sentido de auxiliar o desenvolvimento do aluno. Quando eu pegar o portfólio para analisar e fazer as minhas considerações, a ideia é que eu faça que o aluno desenvolva ainda mais o conhecimento acerca daquilo e não fique julgando os erros ou as coisas que poderiam ser melhores, e sim mostrar qual caminho poderia ter sido tomado ou de que maneira que ele poderia deixar isso ainda mais robusto, né? Então, o foco em desenvolver a aprendizagem e não falar, apontar os erros, né? Então, visualizar de forma a punir, né? Como muitas vezes a gente acaba fazendo nas provas, dando nota baixa. Então, o portfólio, eu acredito que ele acaba sendo muito, assim, útil no processo de aprendizagem, porque vocês vão ver isso quando vocês começarem a produzir, porque independente da temática, quando tu começa a tentar compilar esse assunto, e não em formato de resumo, e sim em formato de tópicos que se interrelacionam, o conteúdo começa a se formar como um quebra-cabeça na mente da gente. Então, o conteúdo ele começa a ficar mais estruturado e é mais fácil de tu te recordar disso no futuro. Pode passar. Então, assim, para quem que é direcionado ao portfólio, né, pensando enquanto estudante, vai me ajudar, né, nesse processo de construção do meu conhecimento, que, como eu falei, ele é muito ativo na medida em que eu me proponho, que eu me engajo nessa construção desse conhecimento. Mas pensando do ponto de vista agora de professora, ele é direcionado àquelas professoras, aqueles professores, né, que são flexíveis e que estão dispostos, né, a construir um outro processo de ensino-aprendizagem que coloca em xeque esse modelo atual, mais tradicional, né, mais fechado nas caixinhas, né, em que o professor fala, né, como dono da verdade e o restante da turma fica só ouvindo, né. Então, é um processo de aprendizado em que um fala e os demais ouvem. E é exatamente esse modelo que a gente está passando muito em xeque, né? E a pandemia hoje, quando chega, ajuda, né, a colocar um pouco em xeque isso tudo e nos força a dar um outro olhar para outras formas de construção desse conhecimento. Uma questão que eu me pergunto, por exemplo, qual o papel do professor, da escola, né, das instituições de ensino, no momento em que as informações são ricas, são diversas e é de fácil acesso. Hoje a gente tem acesso à informação num aparelhinho pequenininho que fica no nosso bolso o dia todo, né? Então, qual o sentido da escola? Qual o sentido da instituição de ensino superior? Qual o sentido do professor, né? E acho que é justamente a passar por esse processo que a Jéssica vinha falando, de promover espaços, promover oportunidades, promover momentos em que o aluno seja ativo no seu aprendizado. E o portfólio vem exatamente nisso, contribuir para que o aluno consiga elaborar o que ele está observando, o que ele está conseguindo aprender. Pode passar, Luísa, por favor. Então, para quem, respondendo a pergunta, né, justamente para profissionais flexíveis que estão observando essa mudança de contexto que está acontecendo, né, promovendo esses espaços. Buenas, mas tá, Tanise, legal tudo isso que vocês estão falando, mas na prática, como é que a gente vai fazer, então, esse portfólio que vocês estão falando? A gente pode pensar num portfólio desde materiais muito simples, né? Se é uma instituição que está com poucos recursos, a gente pode pensar na confecção de um portfólio a partir de revistas, jornais, cartolinas, desenho, né? Escrever trechos do conteúdo, né? Do conhecimento, as minhas percepções pessoais, né? O que eu estou observando na cidade, ou na região onde eu moro, como é que eu observo tudo isso, até mesmo a softwares um pouco mais complexos, um pouco mais específico, que vai exigir da gente, né? Ter um aparelho, ter uma internet boa para poder elaborar. Então, assim, não se limitar ao uso de instrumentos, né? Para não fazer um portfólio,
porque não tem um computador ou uma internet bacana, né? A gente pode utilizar materiais simples, como cartolinas e materiais para colagens. Pode passar, por favor, Luísa. Então, aqui a gente traz algumas ferramentas mais digitais, assim, que podem ser utilizadas para a produção do portfólio. Claro que ainda reiterando o que a Tanise falou, né? A grande sacada do portfólio é que não fique textos enormes acerca de determinados assuntos, né? Mas tu ir mesclando com sistemas, com desenhos, com fotos, com imagens, né? E aqui eu trago algumas ferramentas, o Canva, o Easly, o Photor. Então, o próprio PowerPoint pode ser utilizado para fazer o portfólio. A gente gosta muito do Canva, porque o Canva é super dinâmico e super fácil de utilizar. Tu consegue, tu tem vários formatos que tu pode ir inserindo, vários modelos também que tu pode usar como prévia, né, que fica mais fácil de tu enxergar como vai montando. Então, existem várias ferramentas, e depois vocês podem pesquisar com calma, que vocês podem sugerir para a confecção e vocês podem utilizar até hoje no momento que vocês forem produzir o portfólio, que vai ser no segundo momento. Então, quer utilizar o Canva, é rapidinho para fazer uma conta, acho que tu pode logar direto do teu e-mail mesmo, né? Não quer fazer uma conta, utiliza o PowerPoint, dá para fazer no PowerPoint também. Então, assim, buscar integrar com imagens, como é que eu vou dizer? Me ajuda aí, Tanise. Fotografias, desenhos, né? Usar a criatividade mesmo, né? Links de vídeos que a pessoa pode vir assistir depois, né, para relembrar do conteúdo. Então, é bem livre, vai da criatividade de quem vai estar fazendo. Próximo. Tá, então, ainda dentro dessa coisa de como fazer, né, o portfólio, eu trouxe essa figura que não é minha, de um texto do Machado, de uso do portfólio em cursos EAD, né? Como no EAD lá o professor está longe do polo, né, onde o estudante está, normalmente ele passa o conteúdo e depois ele pega uma atividade. E o uso do portfólio tem sido muito utilizado, né, como forma de romper com a prova e que o aluno consiga fazer uma articulação, então, entre o conteúdo que o professor apresenta e o que ele vê lá na realidade, onde ele mora, tá? Bom, aí o Machado nos traz esse tripé, né? Esse conjunto de etapas de como fazer esse tal portfólio, então. Ele fala de um primeiro momento em que tu tem contato com o tema, o professor pede um portfólio sobre o quê? Sobre a disciplina, sobre um tema específico, sobre uma pesquisa que estão fazendo, sobre uma ação extensionista. Tu entra em contato com o tema, tá? Num segundo momento, tecendo ideias. Nesse momento que o estudante vai fazer as leituras, vai ver os documentários, vai fazer a sua pesquisa particular. Isso aqui é importante, a gente reforçar a coisa do protagonismo, né, do estudante, tornar o seu aprendizado ativo, tecer ideias, né, compreender o que eu estou pesquisando, né, o que eu quero com esse conhecimento. E ainda uma terceira fase, que a gente não vai fazer aqui hoje, porque não teria como, seria colocar tudo isso em prática no ambiente escolar ou no ambiente de uma instituição de ensino, tá? Então, assim, num primeiro momento, entrar em contato com o tema, tecer ideias, fazer uma pesquisa sobre esse tema, ver documentários, ler artigos, ver podcast, que agora é a onda do momento, né? Mas construir conhecimentos com que eu já conheço, com a minha bagagem, com a minha trajetória profissional com este tema, tá? Pode passar, Luísa. Bom, e aí algumas recomendações finais, assim, né, para a gente ir fechando essa apresentação, para a gente ir logo para a prática. Tá? Inclua somente o que você fez no seu portfólio. Então, assim, do que eu participei, o que eu li, né, o que eu assisti, como é que tudo isso me ajuda nessa construção. Inclua um índice, se for um portfólio longo, né, pode colocar um índice para ajudar o leitor, né, no sentido de orientar ele. Pense em como organizar. A gente vai mostrar um exemplo para vocês agora, no portfólio que a gente fez, e a gente utilizou a linha do tempo, mas foi uma forma que a gente compreendeu que era bacana para aquela temática.
não quer dizer que tem que ser daquela forma, né? Aí vai muito da criatividade do estudante ou do grupo de como organizar o portfólio, mas linha do tempo é uma possibilidade, é um exemplo. É o famoso não encher linguiça, né? Não enche de informações irrelevantes. Então, está muito associado com o primeiro lá, inclua apenas o que tu fez, o que tu participou, né? Não fica enchendo de informações. Se eu quero outras informações, eu vou atrás. Use um design a seu favor. A gente vai mostrar um que a gente fez já, né? Convide o leitor, né? Que seja convidativo para ele ler, para ele compreender o que tu fez. E inclua uma página falando sobre você. Muitos trabalhos acadêmicos que a gente faz, às vezes nós, autoras, autores, sumimos o trabalho, né? A gente apresenta o trabalho lá, lindo, maravilhoso, com introdução, revisão bibliográfica, conclusão. Mas quem é a Tanise, né? Quem é a Jéssica? As pessoas somem do trabalho. E o portfólio, ele sugere exatamente isso. Abra o portfólio lá na segunda, terceira página, depois do teu índice, e fale quem tu é. Como surgiu a ideia do portfólio? Por que tu fez ele? Está vinculado a uma pesquisa? Qual é a tua trajetória? Tu é formado em quê? Te coloca, te insere no que tu está fazendo. É um pouco isso. Pode passar, Luísa. Então, retomando a questão, defendendo, né, por que utilizar o portfólio? Se a gente parar para pensar hoje, aplicar a prova no contexto online, fica tudo um copia e cola, uma repetição. A gente não sabe bem se o aluno está respondendo o que ele estudou ou ele está respondendo o que ele está trocando com um colega, ou ele está respondendo o que ele pesquisou na internet, tal qual é, como está na internet, que muitas vezes acontece. Quem tem experiência de sala de aula sabe como é que é. A construção do portfólio faz com que o aluno, de fato, se torne protagonista. Ele vai precisar sentar, ler e arquitetar como construir aquilo. E como construir aquilo para que fique fácil dele entender e fique legível e fácil entendimento para quem vai olhar depois. Né? Então, tudo isso facilita para a assimilação do conteúdo. Essa ideia de que eu vou construir, produzir um conteúdo que eu vou estar facilitando não só o meu aprendizado, mas é quem vai acessar aquilo ali depois para ter uma ideia acerca do assunto. Então, o objetivo é a criação do conhecimento de forma sistemática, integrativa, educativa e inovadora. Parece bobo falar que é inovador, mas tornar o aluno protagonista hoje no desenvolvimento da aprendizagem, ainda assim, ainda hoje é inovador, porque a gente tem essa mania de só tocar conteúdo e pedir para que o aluno replique aquilo que já foi dito em outras palavras. Vamos fazer os alunos aprenderem a usar as próprias palavras ou construir o próprio pensamento para trazer para nós, para que a gente possa também aprender, porque muitas vezes os alunos têm a visão ou enxergam o conteúdo de uma forma que a gente sequer tinha pensado. Né? Mesmo que a gente já tenha ministrado a disciplina ou tenha estudado, lido diversos artigos acerca disso, porque cada um vai ter a sua visão acerca daquele conteúdo, né? E vai ter alguma coisa para complementar. Então, o portfólio ele vai servir para consolidação do processo de aprendizagem e seja lá qual for a temática que vai ser tratado, né? A gente colocou as referências aqui que a gente utilizou, tá? Mas assim, a gente queria, então, finalizar essa primeira parte, nessa apresentação, saber se tem alguma dúvida, assim, algum questionamento sobre como fazer o portfólio, né? Então, é esse conjunto, né, essa compilação de elementos que eu consigo obter a partir de um tema específico. Tem alguma dúvida, pessoal? A gente pode partir para um segundo momento da oficina. Sem dúvidas? Acho que agora a gente apresenta, né, o exemplo de portfólio para elas verem. Nossa, Jéssica, eu já ia esquecendo, ainda bem que tu falou. Luísa, por favor, coloca para nós o nosso exemplo de... Claro. Fique à vontade, Jéssica.
Só complementando, gurias, que eu falei sobre um exemplo de ferramenta para a gente utilizar, caso queira fazer um joguinho de perguntas e respostas. Não sei se vocês conhecem o Kahoot. É uma boa dica se vocês quiserem fazer. Eu não estava me ouvindo o nome aquela hora, dei uma olhada aqui e encontrei. Tu quer apresentar, Denise? Não sei. Acho que é só passar assim mesmo, né? Tá. Gurias, deem uma olhada aí. A gente botou o título, né? Foi um portfólio da disciplina de metodologia do ensino. Então, a gente utilizou o portfólio para fazer uma sistematização de todo o conteúdo do semestre. Na próxima página, vocês vão ver as nossas fotinhos, pode passar, por favor, no qual a gente se apresentou, falou um pouquinho sobre cada uma, a formação, o que gostava. Então, aí somos nós, eu e a Tanise, e mais algumas colegas que elaboraram esse portfólio junto com a gente. Na próxima página, o que a gente vai ter? A gente trouxe uma frase aqui motivadora sobre ensino, do Augusto Cury. Próxima. Então, vocês veem que dá para ir personalizando de acordo com a personalidade de cada um, com aquilo, com os gostos, né? Então, a gente traz aqui porque que um portfólio é tão importante, a gente traz as questões, como que ele se encaixa no acadêmico, no profissional, no social. Próxima. Aqui a gente trouxe as principais temáticas abordadas durante o semestre de forma bem sistemática e resumida. E depois a gente vai aprofundando. Próxima. Então, essas foram as temáticas. Tanise, se tu quiser falar um pouquinho sobre a partir de agora. Sim, a gente foi organizando, então, lembra que eu falei que a gente poderia organizar o portfólio em forma de linha do tempo? E foi isso que a gente fez um pouco aqui. A gente colocou a data e, né, a temática daquela aula, e a gente associou com algumas imagens que remetiam àquela temática. Pode ir passando, Luísa, por favor. Então, na primeira semana, a gente viu tempestade cerebral, no outro, a gente viu... Calma, volta um pouquinho. Estudo de caso, a gente viu no dia 16 de julho, e aí vai botando as figurinhas. E aí as questões que viam, né, que a gente tinha dúvida, ou que a gente articulava, né, com o nosso contexto, com as nossas questões particulares, a gente ia falando para não sobrecarregar tanto a apresentação. Pode ir passando, Luísa. Em seguida, na sequência dessa linha do tempo, a gente viu o mapa conceitual, explicamos o que é essa ferramenta. Só deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Notem aí que no mapa conceitual, a gente utilizou um mapa conceitual para fazer a sistematização, né, do conteúdo no portfólio. Então, a gente tentou ser criativa, sabe, para deixar tudo bem dinâmico e assim, que fosse de fácil assimilação. Mapa conceitual, tu já enxerga um mapa conceitual e ali as principais definições, né? Pode passar, Luísa. Aí, na semana seguinte, a gente viu uma outra metodologia, que é a solução de problemas, que só isso daria uma outra oficina, que é bem bacana também. Na semana que vem, eu tenho prova com os meus alunos e não vou usar prova, já formulei, vou usar solução de problemas. Então, é esse desafio que a gente está tendo e tenta colocar em prática essas metodologias ativas, né? E é praticando, é exercitando que a gente vai tentando romper aos poucos, né, como eu dizia no início dessa oficina, romper com essa tal de educação mais tradicional, mais fechada, né, centrada na fala do professor. Pode passar, Luísa. O júri simulado, que foi uma outra metodologia também, que coloca a turma, né, num debate mais acalorado, a depender do tema. Pode passar. E a dramatização, né, que é mais vinculado à questão mais teatral e da representação, e a gente coloca as figuras de acordo com o que a gente, né, associa com o conteúdo. Pode passar. E aí fechou a nossa disciplina. Aí no final, eu esqueci, nós tínhamos feito como é que chama isso? Uma chuva de nuvem de palavras, né, que é também uma outra metodologia que a gente viu. Pode passar. E as contribuições, né? Ou seja, aquilo que ficou para nós enquanto uma metodologia, né? O que ficou para nós estudantes? A gente sistematizou em 3 caixinhas, eu não vou ler aqui porque não é
né? Não é esse o objetivo, mas sim apresentar para vocês que a gente conseguiu sistematizar, a gente conseguiu fazer uma compilação de uma disciplina inteira nessas 14 páginas de portfólio, tá? Um pouco era mostrar como exemplo para vocês. Pode passar, Luísa. Acho que acabou. Tá, então a ideia agora, pessoal, é a gente tentar fazer um exercício de um portfólio. Como nós somos em poucas aqui na sala, acho que a gente pode fazer um único grupo, né? A ideia é fazer em grupo. Acho que a gente pode fazer em um único, nós somos em, deixa eu ver, vai dar um grupo de 4 pessoas. Então, a ideia, assim, é trazer um tema que seja transversal a todas as áreas do conhecimento. E aí, conversando, eu e a Jéssica, a gente pensou no tema da sustentabilidade, né? Hoje, a área do conhecimento que for estudar, esse é um tema, né, que passa por muitos campos. Então, a gente pensou em propor para vocês a confecção de um portfólio com o tema da sustentabilidade. E aí, vocês lembram lá daquelas 3 etapas que eu mostrei antes, né? O contato com o tema. Então, o que é sustentabilidade? Da onde surgiu? Bom, não quero aqui bloquear a criatividade de ninguém, não é essa a ideia. Em um segundo momento, então, fazer uma apresentação tentando relacionar o que a sustentabilidade traz para mim, né, quando eu vou pesquisar. O que fica para mim? Um pouco isso. Aí eu posso trazer imagens, figuras, vídeo não vai dar, porque o nosso tempo é curto aqui. Mas, assim, o que eu posso criar, né, como uma apresentação, como uma compilação de conteúdos sobre o tema sustentabilidade. Eu imagino que vocês sejam de diferentes áreas, né? A Sayonara, a Ingrid, a Camila e a Maria da Graça. Então, vai ser um desafio de tentar fazer um portfólio com o tema da sustentabilidade. Tá? Tem alguma dúvida sobre como fazer ou sobre como é a dinâmica? A gente pensou em deixar vocês na sala, deixando trabalhar por 30 minutos. E aí, eu e a Jéssica voltamos para a gente fazer uma discussão e ver o que saiu. O que vocês acham? Sayonara, Ingrid, Camila, Maria da Graça, já que somos em tão poucas. Oi, Tanise. Oi. Eu peço desculpas, eu cheguei mais tarde. Eu estava dando aula. Tranquilo. Tinha uma tarefa bem importante e não pude entrar antes. Eu, na verdade, não sei se eu consigo, porque eu perdi, né, a primeira parte, e então não sei se teria algum exemplo concreto para nós, ou só isso que você passou ali, mas nós não temos um template, né? Não sei se Não, a gente não precisaria. pensou em fazer para deixar vocês bem à vontade. Ou pode ser feito no próprio PowerPoint. O exemplo prático é esse que está na apresentação, né? Esse exemplo que a gente fez. Ou seja, dentro do tema da sustentabilidade, quando eu vou pesquisar, o que fica para mim, o que me interessa? É a coisa do aluno ser ativo, do aluno ir atrás de conhecimentos sobre esse tema, Maria da Graça. Então, assim, o que me interessa, o que fica para mim? Né? E não o que a Tanise ou o que a Jéssica está falando sobre o tema sustentabilidade. A ideia aqui, pelo tempo curto, é fazer uma apresentação bem pequena, bem direta, sucinta, né, de como é que eu posso articular elementos em torno do tema sustentabilidade. Não sei se é isso, Jéssica. Então, é isso que eu estou te dizendo. Como eu perdi o começo, eu não vi o exemplo todo, né? E também é um tema que não é da minha área. Então, 2 dificuldades. Certo. Mas eu acho que, assim, no grupo, né, fazendo no grupo com as meninas que estão desde o começo, talvez melhore um pouquinho a ideia do que é o portfólio. Tá? Só para contribuir com a Tanise, a ideia é que vocês façam uma pesquisa na internet, né, já que todos estão com acesso à internet acerca da temática, e integrem as principais informações que vocês encontrarem acerca da sustentabilidade. Eu acredito que talvez vocês sejam de áreas diferentes, então uma ideia, né, para clarear o pensamento de vocês é tentarem articular como que a sustentabilidade pode ser aplicada nas diferentes áreas de atuação de vocês. Como template, a ideia realmente é
o exercício da criatividade de vocês. Então, vocês têm PowerPoint, eu trouxe como exemplo o Canva também, eu posso compartilhar aqui o link, caso vocês queiram fazer uma atividade no Canva e criar uma conta, que eu acredito que seja rapidinho. Deixa eu compartilhar. Mas, Jéssica, o Canva nem precisa fazer, eu uso ele sem o login mesmo, e depois consegue... O link está aí no chat. Eu não sei, Tanise, talvez a gente possa compartilhar com elas o documento do nosso portfólio, caso elas queiram acessar e dar uma olhada melhor. As demais gurias, Sayonara, Camila, Ingrid, tá tudo certo? Vocês compreenderam? Ok. Tudo bem. Tudo tranquilo, Marias. Vamos tentar. Mas vocês podiam participar junto também. A gente podia construir um portfólio integrado também. Eu ia dizer para mim e para Jéssica, Jéssica sair da sala para vocês ficarem bem à vontade. Mas se vocês preferirem, a gente fica. Porque assim, veja como é um desafio, né, Jéssica? A gente está tão acostumado a receber conteúdo, né, de uma forma muito passiva. E quando a gente fala, olha, vamos pesquisar junto, a gente fica um pouco, né, de receio, de não conseguir. Mas não, a gente, na verdade, é muito criativo e somos ativos, né? Eu tenho uma sugestão, gurias. O tempo de confecção é quanto mesmo, Tanise? Eu tinha pensado em 30 minutos, mas agora já é 9 horas. Já são 9. Então, assim, a gente libera os 30 minutos de confecção para vocês e nos últimos 10 a gente surge para tirar as dúvidas e ajudar vocês a finalizar. O que vocês acham? Tá bem. Eu vi que a Sayonara está aí, estou salva. Por quê? Por causa da sustentabilidade? Também. Então tá, Tanise, vamos liberar as gurias e nós vamos nos ausentar. Bom, a gente entra mais na questão ambiental, então, né? Como vocês preferirem. Jéssica é da administração, né, Jéssica? Aí não se fala em sustentabilidade, na agronomia. Sim, para nós, só para dar um compilado rapidinho, o que é sustentabilidade? Ela abrange o social, o econômico e o ambiental. Então, se vocês quiserem usar essas três, digamos, ramificações, podem utilizar, mas vão da criatividade de vocês. A ideia é que a gente consiga apresentar alguma coisa assim que auxilie todos a entender um pouco sobre a temática, né? E que isso fique uma apresentação bonita de se enxergar, né? Então a gente vai sair, vai deixar vocês à vontade. Eu vou só desligar minha câmera. Daqui 20 minutos a gente volta, Tanise? Beleza, pode ser. Pode ser, então. Beleza, gurias. Então, fica no controle aí, Luísa. Claro, eu até pensei em eu deixar aqui compartilhando ali a parte que fala das recomendações para as gurias lerem. Também a Maria da Graça, que não viu a primeira parte, para ela... Quem vocês acham? Tá Posso? Pode ser assim. Sim. Pode sim. Sem problemas. Tá bem. Então... A gente abre um PowerPoint, então, é isso? E vamos colocando ali? É a Ingrid e a Camila. Todas são da área da agronomia? Eu sou bióloga. Eu sou formada em letras, pedagogia, tenho pós em psicopedagogia e estou cursando segunda disciplina como aluna não regular do mestrado em educação. Tá ótimo. A Maria da Graça também na área de educação, né? Exato. A Ingrid também. A Ingrid é nossa aluna da pedagogia. Inclua o que você fez, inclua índice. Não pense em como organizar, não encha de informações, use um design. Vamos abrir um PowerPoint? Pode ser. Mas nós não conseguimos trabalhar junto aqui no PowerPoint. Não, a gente vai dando ideia só, e uma faz.
Acho que é assim. Vocês podem compartilhar o PowerPoint aqui. Eu interrompo esse compartilhamento e quem abrir o PowerPoint apresenta aqui, se vocês quiserem. Mas a gente não consegue escrever nele, né, enquanto está apresentando. Consegue, só tu não vai conseguir ficar na área do Meet, tu vai ficar só no PowerPoint daí, né? Ah, eu sei. A gente pode iniciar ali com o tripé da sustentabilidade. Deixa eu ver como é que era a apresentação das gurias ali. Como é que elas iniciavam? Quer que eu compartilhe aqui? Como capa? Oi. Acho que a gente poderia iniciar ali como a sustentabilidade no centro, aí econômico, social e ambiental. Ok. Como se a gente fosse fazer a nossa primeira parte da nossa aula, né? Tá bem. E depois. Tu vai montando ali? Alguém vai. Aí depois a gente tem Oi. os Tô te ouvindo. objetivos. Objetivos? É como se a gente tivesse ali os objetivos da nossa aula, as etapas, como elas colocam ali, as estratégias, articulações, o que é cada uma. Agora eu perdi aqui onde é que vocês estão. Tá aqui. O que é
a Oi. sustentabilidade econômica, a ambiental e a social, né? A importância. Aí cada um entra ali. Tinha uma menina ali da administração, podia colocar ali. E depois, Isso seria o portfólio de uma aula, digamos assim, é isso? né? Sobre sustentabilidade. Tripé da sustentabilidade. Aí depois a gente poderia botar ali um estudo de caso. Objetivos, conhecer? Também objetivos, conhecer as questões. Conhecer o quê? Os conceitos, né, de cada um. Estudo de caso. Aí ali elas colocaram também um mapa conceitual. E depois a gente podia... Aí o tripé da sustentabilidade, ele envolve 3 aspectos fundamentais da administração de uma empresa, né, empresarial, que é o social, ambiental e financeiro, os quais devem interagir harmonicamente a fim de garantir a integridade do planeta e da sociedade durante o desenvolvimento econômico e industrial. A gente pode também fazer perguntas, né? Os 3 aspectos do tripé da sustentabilidade, as 3 dimensões da sustentabilidade e o objetivo, né, do tripé da sustentabilidade. E também como definir esses 3 pilares da sustentabilidade e explicar eles. Qual era o último que tu falou, Sayonara? As perguntas? Perguntas? Os 3 aspectos, os 3 aspectos do tripé da sustentabilidade, as 3 dimensões da sustentabilidade, o objetivo do tripé da sustentabilidade, qual o objetivo do tripé da sustentabilidade, e como pode ser definido os 3 pilares da sustentabilidade. E explicar por quê. Coloquei ali no chat mais para minha área da educação, né? Daí como é que pode ser desenvolvido um projeto sustentável assim nas escolas, né? Redução do uso de papel, economia de energia, incentivo do econômico. Criação de Uma uma coisa rede. que está em alta também é que Oi? papéis, impressão também. Assim, como eu sou prof no estado, nós utilizamos bastante a plataforma Árvore Livros, para os alunos utilizarem a leitura na plataforma também. E agora eles não têm como fazer essa troca de livros na escola por causa da pandemia, enfim, né? Daí eles acabam acessando ali, e daí eles param, na página que eles pararam, daí quando eles voltam, eles continuam daquele ponto que eles pararam, a leitura, sabe? E eles podem marcar, enfim, fazer várias anotações dentro do livro.
É uma das ferramentas, assim, que são bem significativas para o momento atual. E até pensando essa visão ecológica, sustentável, assim, de redução de papel mesmo, hein? Tintas, enfim. E eles manuseiam ali, eles podem escrever nessa árvore do livro? Assim, Isso. eles podem sublinhar, destacar algumas palavras importantes, assim, quiser fazer um resumo, alguns pontos importantes, eles podem destacar. E também fica registrado as últimas leituras, quais foram os livros que foram vistos, algumas indicações, tem livros bilíngues também, português e inglês, minha área é o inglês, né? E daí tem, assim, vários assuntos para trabalhar também, tem livros voltados para ecologia, várias temáticas que vai trabalhar um projeto interdisciplinar com os alunos, muito bom. E tem outra plataforma mais para o pessoal infantil, deixa eu me lembrar o nome, que a plataforma Árvore Livros é mais para o Fundamental 2 Ensino Médio, são com as turmas que eu trabalho. E tem uma outra plataforma, deixa eu até lembrar aqui o nome que eu já... Enquanto nós estamos aqui, enquanto a colega fala. Só um momento, lembrei, é o Elefante Letrado. Eu botei nos slides, alguém mais botou isso que vocês estavam falando. Eu não coloquei. Eu achei que a gente ia fazer um slide só. Não, tá tranquilo, porque eles estão vazios. É só as ideias. Querem que eu passe aqui para vocês? Ou vamos colocar mais ideias? Deixei o link ali disponível da plataforma Árvore Livros. Se tiver interesse. Não, eu acho que depois a gente pode colocar algumas imagens só. Daria para alguém tirar um print da tela ali mesmo, da plataforma. Qual o da onde a gente leu ali? Eu não sei se tem uma que está montando os slides e nós estamos colocando as ideias ali no chat, e daí são montando em forma de tópicos, mapa, não sei como é que ficou organizado. Como eu disse, eu estava anotando aqui, abrindo um slides para cada ideia e uma capa inicial que ficou assim, tripé da sustentabilidade, daí aquela figura, né, do tripé, e daí comecei a colocar os objetivos na mesma, né, mas não concluí, só coloquei um. Dá para botar tudo num só, objetivos, atividades, tudo num só. Pode ser, daí podemos colocar algumas imagens também. Se alguém quiser fazer ali, eu não sou muito boa, não. Querem que eu mostre aqui? Daí a colega tem que tirar o dela. Eu tiro aqui. Tá bem, Luísa, obrigada. Na verdade, olha só, aqui... Isso, legal, ficou. Só fui colocando, assim, umas ideias, né, perdi muita coisa aí. Daí aqui eu ia botar, assim, quem somos, né, só o nome nosso, não ia completar nada. Quem somos.
Não Cada um tem- pode se apresentar, assim, né? quem somos? Uma forma breve. Ou colocar alguma palavra, assim, para cada um, ou um símbolo também. Da área, mais da área da educação, mais da área da administração. Sayonara, quem mais? Camila, Camila, quem mais? Ingrid está aí ainda? E Quem mais? Colocarei eu. Mais alguém? Eu não estou vendo vocês. Mais alguém? não, acho que é só a Ingrid, a Camila e nós duas, Maria da Graça, eu e tu. Tá bem, tá bem. Daí a gente só fala assim rapidinho, né? Só para dar Isso. ideia que a gente vai fazer. Mais Essa ou menos. parte eu escutei. Daí aqui vocês deram a ideia do mapa conceitual, que a gente pode até apagar e botar aqui na frente, né? Objetivos, atividades. O que acham? Daí aqui Isso. vocês falaram estudo de caso, as questões, projeto de sustentabilidade nas escolas. E só. Algumas perguntas, eu estou colocando umas perguntas ali, ó. Mas não é aqui nas questões, perguntas? Pode ser. Tá. Perguntas. Estou colocando umas perguntas aqui, ó. Quer dizer elas? Tá, estou botando no chat, dá para copiar ali. Tá bem. As pessoas também perguntam os 3 aspectos do tripé da sustentabilidade, as 3 dimensões, isso que eu tinha falado ali antes. Eu estou colocando ali no chat para... As perguntas podem ser para debate, né? Depois, sei lá. Você podia fazer assim, botar todas essas atividades num único. O que vocês acham? As ações, que seja, né? Também perguntas. Daí tem o mapa conceitual. Agora eu me perdi aqui. Agora eu fiz bobagem aqui. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Sim, aham. Vou ver se eu consigo botar uma figurinha ali para te acrescentar. Tá bem. Aonde tu queres que eu bote? Eu só ia dar a ideia aqui, daí a gente pode botar as figuras. Assim, meio desorganizado, né? Meio Isso. torcido. Eu vou colocar ainda as outras ideias aqui, o projeto, o estudo de caso, isso? Ui, isso aí consegue abrir aqui. Ali, ó. Eu mandei ali um link, ó, cheio de figurinha. Já vejo. Tem um monte de figura que dá para escolher ali. Agora eu dá estou para pensando, no caso assim, de perguntas, né? Linkando a tecnologia com o meio ambiente, assim, né? Como que pode auxiliar na questão da sustentabilidade, essas plataformas digitais, enfim.
Não sei. O que vocês acham? O que pergunta que a gente poderia mais estruturar nesse viés? Pode falar mais, Camila. Ali que nem eu estava pensando mais na área da educação, né? Que a tecnologia, talvez as pesquisas também, e com o uso da tecnologia na economia da impressão, essas coisas, que a gente pode também, né, utilizar para minimizar aquele impacto ambiental, né? Isso. Ah, é uma boa ideia usar as tecnologias, né? Para evitar de imprimir e tal, né? Economia de luz. É isso aí. Que figura tu queres que eu pegue aqui? Escolhe, tem um monte ali. Pode escolher, Mas Maria é da tudo... Graça. Oi? Pode Não, escolher. só tem da sustentabilidade aqui o tripé. É esse link? Será que eu estou no link certo? Sim. É que tem várias imagens, né? Ah, é que tem vários links aí, né? É, tem um monte de imagens. Acho que um tu já usaste ali, né? É. Tem um ali que parece uma cidade, o verdinho. Tá, já vai. Vou botar ali. Vamos ver. Opa, opa. Ah, mandei um outro link ali. É que acho que eu não estou sabendo fazer a ideia de vocês aqui. Não está ficando muito legal isso. Na verdade, a gente vai colocando, né? Tá bem. Eu Mas não qualquer sei. coisa vocês gritam. Eu cheguei tarde e tô me botando aqui. Qual que tu disseste, Esse Tayanara? último que eu te mandei ali, o link. Ah, e depois a gente pode também falar do setor da indústria, né? Que a gente que pode utilizar a, a etiqueta verde. Quanto mais uma indústria pode se tornar mais sustentável, né? Em termos de economia de água, energia. Descarte de pilhas, baterias, lixo hospitalar, óleos de cozinha, né? Uma outra empresa que trabalha com isso. Eu não achei a Padaria. identidade. Falando nisso, separação do lixo, não sei se vocês viram uma reportagem que as escolas municipais de Bom Jesus estão fazendo um projeto Não, que estão separando o lixo em troca de uniforme escolar. Os alunos que fazem separação do lixo, a prefeitura dá uniforme. Que legal. Qual cidade? Bom Jesus, Bom saiu na Jesus. RBS TV a reportagem. Bacana. Isso aí. Essas perguntas a gente também pode colocar o estudo de caso, um em cada slide também, né? Separando. era como eu tinha aqui, né? Uhum. Isso. Como as gurias mostraram o portfólio delas, né?
cada um com uma. Daí, o que eu polia aqui no estudo de caso? Estudo de caso. Eu achei legal também esse poema concreto do Lixo Luxo, não sei se vocês conhecem também, para ilustrar ali também, que dá para criar vários projetos, a questão da conscientização, né? Forma de ilustrar. Tem muita coisa para fazer, né? Por isso que a gente vai colocando. Eu acho que a ideia nem é nós explorar todo o conteúdo, né? Não. E só a ideia é Oi, montar gurias. Vocês estão com alguma dúvida? Como é que tá indo? Mais ou menos. Ai! Mais ou menos, a coisa não está muito bem. Não, tá indo. Olha. Por quê? Maria da Graça, não tá boa? A minha parte aqui tá péssima. Eu até pergunto se alguém quer fazer ela. Eu mando ligeirinho no e-mail. Não, vai fazendo ali, depois as gurias vão. Tá bem. É que estão me chamando numa outra ligação para atender uns alunos. Uma supervisão de estágio da pós. Aí eu acabo me dispersando. Não sei vocês, mas não tá fácil esse momento. Vocês precisam de 5 minutos para encerrar? Mais ou menos. Podemos encerrar logo. Vamos 5 minutinhos. Eu deixaria assim, porque não dá mais tempo, eu acho, né? O que tu gostaria que eu colocasse aqui nessa página nova? Estudo de caso. Teria como tu mostrar desde o início como é que ficaram os slides, porque a gente poderia excluir alguns, sabe? Porque, assim, pelo que eu entendi dentro da proposta, o tema seria sustentabilidade, né? Daí cada um vai falar mais ou menos dentro da sua área, o que compreende, né? E você já compreende, sim, já tem uma vasta visão, mas da área de você, essa parte, né? Da ecologia, enfim, e eu, digamos, trabalho com recorte, mas dentro da sala de aula, enfim, né? Daí cada um fala assim, a sua visão frente à temática. Eu acho que é isso. Cada um se apresenta. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu acredito que a proposta seja essa. Tá bem. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Então, seria a capa, que a ideia seria colocar mais coisas, né? Estão vendo? Daí aqui a apresentação. Aqui, eu acho que esse aqui nós podemos excluir, porque ele está lá no outro, né? Conceito, tá. Dá para tirar. Um pouquinho eu estou com um zoom muito grande e ele não está obedecendo. Então, de novo, a capa. Oi, filha. Apresentação, aqui a ideia das atividades.
E aqui uma especial para sustentabilidade, um projeto nas escolas. É só isso que eu tenho aqui. Ai, preciso pegar uma água. Agora só encerramos com muito obrigada e colocamos, sei lá, algumas figuras assim ao redor de ecologia. Só para encerrar mesmo a apresentação. Figurinha aí. Pena que a gente não pode colaborar com a colação de figurinha ali, né? Pois é, né? Mas eu posso mandar rapidinho. Alguém está com o e-mail aberto? Mas acho que já está acabando o tempo. Não dá para a gente botar no chat, né? Não, não dá. Ai, Jesus. Parece que eu já trabalhei hoje. É todos os dias, né? A gente Todo da dia. manhã à noite. Hoje eu consegui me liberar de um TCC, de 3. Tem tempo ainda. Vai dar. Capaz, os meus colegas já estão todo mundo indo para a banca. Só eu estou aqui ainda. Sai dela. Pegando qualquer uma aí. Só para não deixar em branco. Tá bem assim? Uhum. Sim. Vamos chamar as professoras? Quer escrever mais coisa ali, tô mandando. Oi, garotas. Oi. Podemos ir para a parte final? Ver como é que Podemos. ficou o exercício de tentar fazer o portfólio? Então, eu começo e as meninas continuam. Aqui nós estamos apresentando. Oi, podemos apresentar e falar? Só um minutinho, só ver se a Jéssica já tá Sim. aí. Deixa eu chamar ela. Só Tô- um minutinho. Tô Tá aqui. aí. Tá bem, pode começar então, meninas. Fiquem à vontade. Oi. Assim, eu só vou apresentar os slides aqui. A gente não teve tempo, né, de elaborar muita coisa. A gente discutiu dentro das áreas ali, né, a colega que é da administração, a professora Sayonara, que é da biologia, eu acho que ela falou. Enfim, só conversamos e jogamos algumas ideias para dentro. A gente não teve tempo de elaborar, né, os slides e nem concluir, digamos assim, né?
E eu acredito que nem a ideia de portfólio ficou muito claro nesses nossos slides aqui. Então tá, e no final da apresentação a gente volta então nesses conceitos, sem problema. Vamos ver a apresentação como é que ficou? Sim, daí eu passo para os colegas agora. Bom, a gente iniciou ali colocando sobre o tripé da sustentabilidade, né? Social, ambiental e econômico. Aí depois a gente fez... Qual é o próximo slide, Maria da Graça? A gente colocou nossos nomes ali. E depois a ideia era, né? O próximo. A ideia... Ah, não. Já está no final? Onde a gente tinha ali... A gente tinha perguntas... trabalhando então com perguntas, os 3 aspectos do tripé da sustentabilidade, as 3 dimensões da sustentabilidade, qual o objetivo, né, do tripé da sustentabilidade. Aí falando então dos conceitos de tudo, os mapas conceituais, né, e colocando alguns estudos de caso, por exemplo, uma cidades sustentáveis, né? O green, as cidades verdes, enfim, toda aquela questão, as empresas, então, fazendo a sua parte com tratamento de efluentes, ou então, né, fazendo toda aquela questão dos programas, né, de preservação de flora, educação ambiental, enfim, toda aquela parte sustentável, né, de uma empresa e preocupada com as questões ambientais, até para conquistar o selo verde, né, que hoje é importante, e também toda aquela questão da separação de resíduos, o cuidado com a separação dos resíduos, as pilhas, etc., tudo bem direitinho. Então, esses seriam alguns estudos de caso. A questão social também, a educação escolar, né, do profissional, tanto na família como na comunidade, toda a abrangência da empresa, os programas ambientais de responsabilidade social, né, o incentivo ao esporte, ações que promovam saúde e bem-estar, né, do profissional. Então, mais nesse sentido. Aí a questão social, né? Ambiental, empresarial. E aí depois os projetos de sustentabilidade, alguns projetos na escola, como a Camila falou. Deve ser mais voltado para a área da educação. Os projetos também, assim, como utilizar as tecnologias, as plataformas digitais, assim, para trabalhar com os alunos. Até, assim, uso bastante de e-books, né? Agora, até no momento da pandemia, estou utilizando com os alunos bastante a plataforma Árvore Livros, que eles podem escolher alguns livros, os profs indicarem, que daí tem essa indicação por turma, por temas, até tem alguns livros que falam mesmo a questão da ecologia, da sustentabilidade, que os alunos podem acessar. Daí é bem significativo a situação. Até estava comentando com o grupo, né, que viu uma reportagem aqui no município de Bom Jesus, as escolas estão mobilizando os alunos a fazer a separação do lixo em troca de uniformes escolares. Então, assim, tem bastante assim, projetos que dá para serem implementados nas escolas. E até assim, nós pensamos em nos apresentarmos nessa parte, quem somos, cada um falar mais na sua área, daí cada um pegou um recorte da temática para falar dentro da sua área, né? Mas só faltou organizar, né? Acho que ficou um pouco Eu desorganizado. não sei se cada um se apresenta, fica melhor agora. Eu acho que seria interessante, né, vocês
fazerem uma breve apresentação, até para a gente conhecer um pouco melhor de vocês. Pode ser na ordem que está ali no slide 2? Pode, como quiserem. Oh, pode ser, sou eu ali. Bom, eu sou professora da UERGS, gente. Eu sou formada em biologia, né? Ciências biológicas na graduação e tenho mestrado e doutorado na ecologia, né? Sou professora da unidade aqui de Erechim. E realmente é um tema bem na minha área, né? Então, a gente... É isso, eu trabalho nessa área, a gente faz bastante trabalho de educação ambiental, contribuindo para as escolas do município e do estado aqui da região. Hoje mesmo, né, uma professora do SESI convidou a gente para fazer um trabalho nessa questão de educação ambiental com os resíduos sólidos para ensinar as professoras nessa área, né? Então, aí era legal de conversar bastante com a Camila, que a Camila já está nesse meio, né, de dar aula pro ensino médio, né, Camila? Sim, eu atuo com os anos finais, ensino fundamental e ensino médio. A rede estadual de ensino aqui no município de Caxias do Sul. Eu sou formada em pedagogia pela Universidade de Caxias do Sul, em letras, português e inglês e respectivas literatura, pelo Instituto Federal Campus Feliz. Tenho pós em psicopedagogia no momento, estou cursando a segunda disciplina como aluna não regular do mestrado em educação do Campus Osório. Oh, que legal. Uhum. Daí, até o momento, eu só conheço, assim, alguns profs e os colegas só através do Meet mesmo, essa plataforma que está nos aproximando nesse momento, né? Mas, assim, eu atuo já há 13 anos na educação. Trabalhei com educação infantil, com EJA, ensino médio, ensino fundamental, assim. Então, assim, nessas minhas vivências como professora, eu vejo, assim, que dá para explorar muito esse tema da sustentabilidade, fazer um projeto muito bacana com os alunos, até mobilizar toda a escola e toda a comunidade escolar. E é isso. E agora eu vou deixar a palavra com a Ingrid. Minha graça. Acho que a Ingrid não está aí. Ingrid? Não? Então, a Graça, por enquanto, até a Ingrid voltar. Oi, então, meu nome é Maria da Graça, eu sou aqui de Chuí, trabalho na UERGS, né, como professora já há algum tempo, acho que desde o começo, na verdade, em Crisota. Minha formação é pedagogia, também tenho graduação em administração, mas não atuo na área, né? A minha área é educação, na verdade. Tenho mestrado na área da educação e sustentabilidade é um tema, então, que eu, dentro da minha área de atuação, linha de interesse, não é dos meus estudos. Então, confesso que me coloquei aqui como escriba e ficou meio não ficou muito bom a coisa aí. Peço desculpa para os colegas, é isso. Eu estou um pouco cansada, hoje foi um dia bem complicado. Tá bem. E a Ingrid voltou? Acho que não. Então, vamos terminar a apresentação, e daí a gente tira algumas dúvidas e conversa um pouco mais no final. Eu acho que só temos mais um slide que diz assim, ó. Onde está ele? Muito obrigada. Então, tá. Então, pessoal, a ideia... Não deu tempo, né, de nós continuarmos e... Sim. Enfim. A ideia era exercitar um pouco essa ferramenta ativa, né? A gente sabe que o tempo é curto mesmo. Então, a ideia mesmo era
colocar vocês em contato com a proposta de um tema, que a gente entende que é um tema um pouco transversal em várias áreas do conhecimento, para vocês pesquisarem e fazerem essa associação entre conteúdo, imagens, trechos de textos que poderia aparecer. E para finalizar o portfólio, a gente coloca o que ficou para nós. Então, assim, Maria da Graça, né? Não errei o nome, não. Que tu falou, né, que não ficou muito claro. Então, um pouco isso, assim, o portfólio é essa compilação, né, de tudo que o estudante tem contato durante um processo de pesquisa, durante uma disciplina ou de um curso. Tudo que eu vou ler, tudo que eu vou assistir, eu vou construir uma ferramenta, um material e vou conduzir de acordo com o meu interesse, com aquilo que se aproxima de mim. No caso, para ti, foi um tema distante, mas para a Sayonara já se aproxima muito do que ela pesquisa, do que ela estuda. Então, o portfólio nos proporciona isso. Eu investigar sobre aquele tema a partir do que eu já faço, da minha bagagem, dos meus textos, do que eu assisti. E tento fazer uma compilação disso tudo. E finalizando o que ficou para mim, o que eu aprendi. Que, no caso, seria um último slide ali, né, Jéssica? Pode me ajudar ali, né? Isso. E outra coisa que eu queria evidenciar é que a gente sabe que o tempo é curto para fazer um design bonito, para fazer uma articulação de ideias que fique mais fluida, né? Mas o interessante é a gente se propor a tentar fazer, né? Mesmo que a gente não consiga trazer a melhor imagem possível, mas que a gente consiga imaginar como trazer isso para dentro da sala de aula, né? E ficar como uma proposição de atividade a ser realizada com os alunos, né? E a gente sabe que hoje os alunos são cada vez mais digitalizados, então a utilização de ferramentas como o Canva, o próprio Canva, que ele vai trazer esse design já pronto, acaba auxiliando bastante nessa questão mais visual, né? De tornar mais bonita a apresentação. Eu queria saber de vocês, acho que a Tanise também, né, tem interesse em saber o que vocês acharam acerca dessa metodologia ativa e se vocês acreditam que dá para inserir dentro da sala de aula, que dá para trazer isso independente das temáticas, né, das áreas que vocês atuam. Eu particularmente achei bem interessante, né? Foram ideias assim que vão surgindo até quando vocês começaram a apresentar o portfólio de vocês, a ideia que me veio assim foi aqueles mapas mentais, né? Mais associado a isso, que daí é uma maneira de organizar melhor as ideias em relação ao conteúdo, né? No caso ali, a gente fez tentando colocar algumas ideias, mas foram um pouco desorganizadas, né? Mas o que eu percebi ali do de vocês, eu achei muito lindo, muito bacana, assim, as ideias para mostrar para os alunos. E realmente é uma proposta, né, bem interessante para a gente começar a aplicar ali nas nossas aulas, que, né, já que a gente está nessa modalidade remota, então inovar um pouco, né, as nossas aulas. Nesse sentido, eu achei bem interessante. E também a forma de colocar o conteúdo, né? Achei bem legal. E a única coisa que eu fico assim, eu não sei usar muito esse programa, o Canva, né? A gente não tem muito. Mas é interessante. Vocês montaram baseado nele, né? Sim, a gente montou no Canva, né, Tanise? E é uma ferramenta que, assim, ó, acho que hoje em dia quase todos os alunos, né, eles já conhecem. Eu acabei conhecendo no mestrado, acho que foi, não faz muito tempo. E ele facilitou porque ele já traz, né, esse design mais pronto, mas até a gente aprender a mexer vai um tempinho. Mas depois que mexe, flui. Depois que começa a mexer, flui, né, Tanise? É um PowerPoint melhoradinho, assim, né? Mais elaborado. Uhum. Eu vou falar que eu vou pedir licença, que eu vou sair, tá bem? Eu cheguei mais tarde, como eu já disse, mas eu gostei e saio com algumas ideias novas daqui, né? E com relação, então, a um instrumento, né,
a ser utilizado nas nossas aulas. Eu conheço o portfólio, assim, eu trabalhei muito tempo com educação básica, a gente fazia muito com as crianças, né, para a família e tal. Também com o projeto PIBID, nós utilizávamos, eu não vou me lembrar agora a plataforma, mas era um portfólio virtual. Então, o que eu quis dizer era com relação ao tema e essa ideia que vocês trouxeram, né, de colocar assim, seja no Canva ou no PowerPoint, os passos, a organização, isso para mim que, então, foi novo, né, mas eu achei bem válido, estão de parabéns, pena que tinha pouca gente, né, e eu levo comigo essa ideia que eu vou tentar crescer ela, né? Evoluir um pouco mais, pesquisar, estudar um pouco mais e começar a utilizar nas minhas aulas. E isso que vocês falaram do podcast também, né? Eu gostei muito, eu participo da comissão, né, científica do CIEPEX, e então a gente inovou bastante, né? Então é um outro pode até ser, né, um instrumento de avaliação, alguma outra coisa assim, é uma metodologia mais ativa, realmente, né, e mais de acordo com esse nosso momento atual, né, de ensino virtual, de tecnologias. Então, eu quero dar os parabéns e dizer que eu vou sair agora, tá? Eu não jantei ainda, eu trabalhei o dia inteiro, tinha aula antes ainda, e Tá tinha bem. os alunos me chamando para uma orientação que eu não vou orientar hoje. Tá bom, Tá então, bem, Helena. Tá, boa obrigada. noite e muito obrigada, tá Tchau, bem? tchau. Tchau. Camila? Oi. Referente, assim, aos portfólios, eu trabalhei muito quando eu trabalhava, assim, com educação infantil, turma do pré, alfabetização. Daí, cada avanço no processo de alfabetização, nós construíamos os portfólios e depois eles levavam para casa, mostravam para os pais, enfim. E quando eu cursei a disciplina de língua portuguesa para as licenciaturas no curso de pedagogia, nós criamos um portfólio, só que físico. Cada gênero textual que a gente trabalhava, um conto, enfim, um poema, a gente construía e colocávamos no portfólio. Daí, no final da disciplina, nós entregamos para a prof e socializamos com os colegas. Agora, assim, dentro dessa proposta, um viés mais digital para os alunos, nossa, é muito bom. E eu vou colocar mesmo para os alunos a proposta, vou aplicar com eles em sala de aula e também esse ensino híbrido. Porque, assim, alguns alunos ainda estão no remoto e alguns alunos estão no presencial, agora no estado, né? E várias ferramentas, assim, que podem ser trabalhadas também. O Canva eu ainda não utilizei. Algumas colegas do mestrado utilizam. Ainda estou, assim, mais no PowerPoint, utilizando, assim, outras ferramentas, mas o Canva, eu dei uma olhada, assim, ele não parece ser difícil, não, de acessar. E não precisa cadastrar, assim, para fazer o primeiro acesso, para ver, navegar, conhecer um pouco como é que é essa ferramenta. Tem várias imagens, várias coisas que dá para tu ilustrar ali a apresentação e todo o portfólio, né, para tu construir. Até, inclusive, agora no último trimestre, a escola deixou aberto para os profs avaliarem, né? Daí alguns, eu vou fazer prova. Eu pensei, não vou fazer prova. Eu trabalhei com mapas conceituais com os alunos. E minha disciplina é língua inglesa. Daí eu passei uma lista de livros bilíngues para os alunos naquela plataforma Árvore Livros que eu estava comentando, para eles montarem um mapa conceitual. Mas eles poderiam montar um portfólio do livro. Ou construírem um portfólio de todos os livros com a turma. É fazer um projeto maior, né? Pena que agora está no final do ano, mas para o próximo ano vou explorar bastante. Que legal. Adorei a oficina, muito obrigada. Que legal esses depoimentos. E assim, se ficam ideias na cabeça, povoando, né, a cabeça da gente, eu acho que já é, né, caminhos que a gente pode seguir, assim, futuramente, né? Se a gente fica com a pulguinha atrás da orelha e pensando, eu acho que já é um grande ganho da oficina. Eu queria agradecer a participação de vocês, agradecer, né, os comentários finais, que eu acho que é bem interessante.
e que a gente leva para um outro momento, né, Jéssica, para futuramente a gente repensar outras questões, né? Muito obrigada, Sayonara, Camila. Ai, nós que agradecemos, estava ótimo. É Obrigada, sempre bom a gurias. gente inovar com esse pessoal que está fazendo mestrado e doutorado e tá bem a mil, assim. Tem as novas, a gente sempre aprende coisa nova, né? Que legal. Então é muito bom esse contato aí com vocês. Parabéns. Obrigada, Luísa, também. De nada, pessoal. Foi muito legal participar também como monitora da atividade. Eu gostei muito da ideia do portfólio. Eu nunca tive contato com esse tipo de trabalho, né? Eu achei muito interessante. Gostei muito. Agradeço a participação de todos. De todas, né? No caso, as gurias aqui. E eu quero encerrar a atividade e agradecer pela participação da Tanise e da Jéssica e das participantes, e desejo a todos uma ótima noite, e acompanhem a programação do CIPEX. Amanhã é o nosso último dia, então espero que tenham curtido, aproveitado bastante, né? E é isso, gurias, muito obrigada, foi incrível. Parabéns. Muito obrigada. Boa Tchau, noite. gurias. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite, muito obrigada.